Bom dia, pessoal! Hoje nós já começamos a ir direto com o mapa. Por quê? Porque nós vamos falar das grandes navegações, ou em outras palavras, da expansão marítima europeia, certo? E o que são essas grandes navegações? O que é essa expansão marítima europeia? Principalmente, ela acontece ali na passagem da Idade Média para a Idade Moderna e ela significa o deslocamento do eixo comercial do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, certo? A grande diferença das grandes navegações para as outras navegações feitas até então é que a maior parte delas era feita no Mar Mediterrâneo, ou seja, que está aí no centro da imagem de vocês. E a partir deste momento, ela passa a ser feita no Oceano Atlântico, ou seja, o que está à esquerda da imagem de vocês, à esquerda de Portugal ali. Certo? E por que isso vai acontecer? Tudo, no fundo, está ligado àquele renascimento comercial que a gente viu lá atrás, que ocorreu graças às cruzadas. Principalmente esse comércio era monopolizado pelos italianos. Estão vendo ali a Itália? A burguesia italiana, os comerciantes italianos monopolizavam esse comércio. Observem, eles estão dentro do Mar Mediterrâneo. O caminho ali, por meio do Mar Mediterrâneo até o Oriente, era um caminho não muito difícil, era um caminho de certa forma simples. Eles chegavam ali até o Oriente Médio e iam até a tão desejada Índia. A maior parte dos produtos comercializados, os produtos que os europeus tinham interesse, eram os produtos que vinham da Índia. Este monopólio italiano vai causar um incômodo nas pessoas, porque, como eles tinham um monopólio, o preço desses produtos era astronômico, era muito alto. E, além disso, com a conquista de Constantinopla, para quem não sabe, vocês vão encontrar aí no mapa como Istambul, certo? Hoje ali está como Istambul, naquela época era Constantinopla. Quando os turcos muçulmanos tomam a cidade de Istambul, conquistam a cidade de Istambul, o Mar Mediterrâneo também passa a ser controlado por eles. O que isso significa? Isso significa que o Mar Mediterrâneo estava bloqueado e era necessário uma nova rota para a Índia. Esta nova rota vai ser o Oceano Atlântico. Por isso que se chamam grandes navegações, porque o caminho pelo Oceano Atlântico vai ser muito maior. Eles vão navegar muito mais do que eles estavam acostumados no Mar Mediterrâneo, certo? Então, agora que vocês já viram no mapa, geograficamente, o que significam essas grandes navegações, essa expansão marítima europeia, vamos para o conteúdo em si. Seguinte, existem alguns antecedentes para essa expansão marítima. Quais são esses antecedentes? Primeira questão, é o renascimento comercial. Sem o renascimento comercial que surge ainda lá na Idade Média, não existiria essa expansão marítima, essas grandes navegações. Outro antecedente é esse monopólio, na verdade aqui um antecedente que está ligado ao renascimento comercial. É o monopólio que os italianos tinham deste comércio. Isso fazia com que o preço fosse muito alto e os outros comerciantes da Europa estivessem buscando alternativas, buscando novas formas de chegar à Índia, novas formas de chegar ao Oriente que não passasse pelo Mediterrâneo, que não estivesse dominado por esse monopólio italiano. Aí, ligado a isso, vai ter a queda de Constantinopla, que eu já falei. Os muçulmanos passam a dominar o Mediterrâneo. Agora sim, se você quer chegar ao Oriente, você tem que encontrar uma nova rota. E
Tudo isso daqui que eu estou falando está levando ao grande antecedente, que é bloqueio do mar Mediterrâneo e necessidade para encontrar uma nova rota para as Índias, certo? Beleza, então isso daí é o primeiro bloco de antecedentes. Segundo, estava rolando uma guerra chamada Guerra de Reconquista na Península Ibérica. Se você não sabe onde fica a Península Ibérica, volta um pouquinho aí no mapa e pega ali a parte que tem Portugal e Espanha. Aquele bloco ali, que é quase uma ilha, só que está ligado ao continente europeu, este bloco aí é chamado Península Ibérica. A Península Ibérica, desde o século VIII, desde o ano 700 mais ou menos, era dominada pelos árabes muçulmanos. Eles é que viviam ali, eles é que possuíam aquele território. Lá para o ano de 1200, 1300, então, vai começar um processo que vai ser chamado Guerra de Reconquista. O que é isso? Alguns reinos cristãos, pequenos reinos cristãos no norte da Península Ibérica, que eram Leão, Navarra, Aragão e Astúrias, se eu não me engano, alguns pequenos reinos cristãos começam a fazer guerra, começam a lutar contra os muçulmanos e tomar o território desses muçulmanos, certo? Então é uma guerra de conquista, uma guerra de domínio de território sobre os muçulmanos. O próprio nome, Guerra de Reconquista, é um nome, de certa forma, meio ligeiro, certo? Por que eles chamavam Guerra de Reconquista? Para dar essa ideia, nós só estamos dominando um território que já é nosso, certo? Este nome, hoje, é bastante criticado, porém, quando você encontrar em exercícios, provas, etc., quase sempre vai aparecer como Guerra de Reconquista. Por isso a gente mantém esse nome aqui de Guerra de Reconquista. Mas basicamente o que é? Alguns cristãos do norte chegando na guerra, na luta, na batalha e tomando as terras dos muçulmanos. E aí eles vão tomando os territórios da Península Ibérica. No meio desta guerra, por que ela é tão importante? Porque no meio desta guerra a coisa funcionava assim. Os reis, que ainda não tinham tanto poder, falavam para um nobre: se você for até tal região, lutar lá e dominar aquela região será um ducado, será um condado seu, ou seja, será um território que eu vou doar para você. A importância dessa guerra é que no meio de uma dessas batalhas surge Portugal, primeiro como Ducado Portucalense e depois como Reino de Portugal. Então, uma consequência dessa guerra, Portugal surge e ele vai ser importante porque ele é o primeiro reino a fazer as grandes navegações. Além de Portugal, a própria Espanha vai surgir disso daí, certo? Esses reinos cristãos vão dominar os muçulmanos e aí a união de todos esses reinos cristãos vai se chamar justamente o que a gente conhece hoje por Espanha, certo? A Espanha vai surgir no meio desse processo e Portugal também vai surgir no meio desse processo. Então, no meio disso daí, quem começa as grandes navegações, o primeiro país do mundo, da Europa ali a fazer essas grandes navegações é justamente Portugal. Por isso, nós temos que falar do pioneirismo português, ou seja, por que os portugueses foram os primeiros? E depois a gente vai falar da expansão portuguesa em si, certo? É isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver por que Portugal foi o primeiro e como foram essas grandes navegações de Portugal. As grandes navegações dos outros países, Espanha, Holanda, Inglaterra, França, a gente vê num outro bloco depois, porque o mais importante para a gente aqui é Portugal.
Vamos lá, por que Portugal foi o primeiro a fazer essas grandes navegações? Tem vários fatores. Dois deles estão ligados a uma revolução chamada Revolução de Avis, que aconteceu lá em Portugal. Esta Revolução de Avis ficou marcada por uma aliança entre o rei e a burguesia, os comerciantes. Esta aliança entre rei e burguesia foi fundamental para o desenvolvimento do comércio em Portugal. A burguesia, então, os comerciantes falaram: rei, você pode concentrar o poder em suas mãos, você pode absolutizar o seu poder, nós te apoiamos, nós vamos financiar, nós vamos dar grana para você financiar o seu exército. O rei, então, centraliza o poder em suas mãos. Portugal passa a ter um Estado mais organizado, um pouco mais centralizado do que os outros países da Europa. Isso é importante para a organização interna de Portugal e, obviamente, é importante para as grandes navegações. Em troca, este rei vai governar pensando nos interesses desses comerciantes, que são seus aliados. Esta força dos comerciantes vai ser importante também para as grandes navegações. Aliás, para você fazer uma coisa deste tamanho, você precisa de dinheiro, você precisa de financiamento. Então, como Portugal tinha uma burguesia, uma classe de comerciantes forte, isso é importante para as grandes navegações. Então, as duas primeiras causas do pioneirismo português e as duas principais são essas daí. Centralização política, certo? No surgimento do absolutismo ali em Portugal um pouco antes do que nos outros lugares, e a existência de uma burguesia mercantil, ou seja, de uma classe de comerciantes forte. Além desses pontos, alguns ali que estavam ligados. Localização estratégica. Se precisarem, voltem no mapa. Portugal é um paizinho pequenininho que não está ligado ao mar Mediterrâneo. Se ele quer navegar, ele tem que navegar pelo Oceano Atlântico, ou seja, a própria localização de Portugal empurrava ele para o Oceano Atlântico. Era necessário que ele navegasse no Oceano Atlântico. E, por fim, a última causa do pioneirismo português é o desenvolvimento técnico que eles alcançam no campo da navegação, o desenvolvimento náutico, certo? Construção de caravelas, utilização de bússola, de astrolábio. Então, toda essa técnica da navegação, desenvolvimento em cartografia, elaboração de mapas, os portugueses vão desenvolver isso muito antes do que os outros países europeus. Todo esse desenvolvimento técnico, é necessário dizer, tem uma relação com o contato que eles tiveram com os muçulmanos, certo? Então, eles chegaram destruindo as vilas árabes, destruindo as cidades árabes, dominando os povos árabes ali, os muçulmanos, só que nesse processo eles acabam aprendendo muito também com os muçulmanos. E os muçulmanos, desde sempre, foram marcantes por serem grandes navegadores, por serem grandes comerciantes. Então, esta lida do comércio, da navegação, toda este modo de fazer, o método de navegar, o método de fazer comércio, tudo isso os portugueses acabaram absorvendo dos muçulmanos. Isso é uma causa aí do pioneirismo português. Então, o que a gente falou de causas? Por que Portugal foi primeiro? Porque foi o primeiro a ter um Estado mais organizado, porque foi o primeiro a ter uma burguesia forte, porque teve um desenvolvimento técnico muito antes do que os outros e porque a própria localização dele já era voltada para o Oceano Atlântico. Beleza. Aí como foi estas navegações portuguesas?
O Mar Mediterrâneo está bloqueado, o Oceano Atlântico está livre. Mas espera aí, volta lá no mapa. Como que você vai chegar na Índia pelo Oceano Atlântico? Os portugueses tiveram a proposta de contornar o continente africano, certo? Então, passar por todo o continente africano, contornar ele inteiro até chegar à Índia. Então, as etapas do expansionismo português vão ser as seguintes. Eles vão conquistar Ceuta em 1415, que é uma cidade ali no Marrocos, no norte da África, que era uma importante cidade muçulmana. Ceuta, então, em 1415, quando eles conquistam essa cidade, isso é um marco. Por quê? Porque a partir de então, o Oceano Atlântico está livre para a navegação portuguesa. E aí eles vão dominando ilhas e terras ao redor do continente africano, como por exemplo, Ilha da Madeira, Açores, Cabo do Borjador, Cabo Verde, Zaire, várias regiões ali da África. E um momento importante das grandes navegações é a passagem pelo Cabo das Tormentas, que acontece em 1408. Por quê? Cabo das Tormentas, que depois passa a se chamar Cabo da Boa Esperança, é o último pontinho ali da África, na África do Sul. Então, em 1488, quando eles passam o Cabo das Tormentas, eles podem falar: metade do caminho está feito, já contornamos aqui metade do continente africano. Agora só falta subir até a Índia. E aí, claro, as outras datas marcantes vão ser 1498, que é quando Vasco da Gama chega até Calicut, na Índia. Então, 1498, 10 anos depois deles terem feito metade do caminho, teve um navegante português que conseguiu chegar à Índia. E a outra data marcante é 1500, quando eles chegam no Brasil, certo? Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Aí você vai falar: nossa, mas eu olhei no mapa, o Brasil nem aparece no mapa, não tem nada a ver, como que o cara ia para a Índia e chegou no Brasil? Isso daí é uma grande polêmica, tem gente que fala que o Pedro Álvares Cabral errou o caminho, até na época existia essa tese, essa tentativa de dizer isso, mas é muito provável que não. O cara era um grande conhecedor de localização geográfica, latitude e longitude. O cara sempre sabia onde ele estava. Ele era um dos maiores navegantes da época dele. Ele não se perderia de forma tão absurda de você querer chegar na Índia e você ir parar no Brasil. Muito provavelmente, por causa de influência dos comerciantes que estavam no navio dele, ele desviou essa rota e foi para o Brasil, porque ele já tinha algumas noções de que mais ou menos ali existiria uma terra, um continente, uma terra nova. Por quê? Porque aí vai entrar as grandes navegações espanholas, certo? A América já tinha sido descoberta, eles já tinham ideia de que aqui no sul ia ter alguma terra. Então o Pedro Álvares Cabral já vai sabendo um pouco disso. Então, estas são as conquistas de Portugal no mar. Contornam de fato o continente africano e chegam à Índia. E chegando lá, o que eles fazem? Comércio, eles compram as tão sonhadas especiarias, que eram espécie de temperos, cravo da Índia, canela, e essas especiarias tinham um preço extremamente alto na época ali na Europa. Açúcar também pode ser considerada uma especiaria, a cana é trazida da Índia nessa época. Então, com essas viagens aí, eles têm um lucro extremo. A viagem do Vasco da Gama, por exemplo, se eu não me engano, o lucro dele acho que foi de 4.000%, 5.000%. Era uma viagem extremamente lucrativa, certo? Isso daí, então, é o processo. Quais são os nomes de pessoas que a gente tem que lembrar sobre essas navegações portuguesas? Primeiro deles, Bartolomeu Dias
que é o cara que chega no Cabo da Boa Esperança, certo? O Cabo das Tormentas, lá no sul da África. Ele que é o primeiro a passar por ali. Inclusive, na época, tinha um mito que existia um gigante, Adamastor, que engolia, derrubava, naufragava os navios que passavam por lá. Ele passa por lá, volta para Portugal e fala para o rei, ó, eu domei o gigante, ele fala isso mesmo, escreve para o rei, eu domei o gigante e agora o caminho está livre para Portugal. Então, Bartolomeu Dias, o primeiro a passar pelo Cabo da Boa Esperança. Depois, Vasco da Gama, o primeiro a chegar à Índia, na ilha de Calicut, em uma viagem extremamente lucrativa. E o terceiro nome, Pedro Álvares Cabral, que não chega até a Índia, nem contorna a África, mas chega ao Brasil. É o famoso fato conhecido como descobrimento do Brasil, certo? Que mais para frente a gente vai falar disso, tem toda uma discussão sobre esse termo, certo? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso: grandes navegações, pioneirismo português e as navegações portuguesas. Agora, a partir de semana que vem, a gente vai ver Espanha, principalmente Espanha, que é o mais importante que falta aqui pra gente, e aí Inglaterra, Holanda e França, que a gente vê de uma forma mais curtinha, só dá uma passada nelas. Belezinha? Então, por hoje era só. Tchau, tchau, pessoal!